Então, aula 3, Einstein e a quantização da luz, tá? Nós vamos começar agora nos primórdios, né, da teoria quântica, para a gente já começar a nos prepararmos para chegar na equação de Schrödinger. Vamos falar um pouco sobre o efeito fotoelétrico. Do ponto de vista histórico, pessoal, quando vocês forem dar aula, assim, for conversar com alunos de vocês, às vezes não dá tempo, né? Mas o primeiro pesquisador que conseguiu, assim, notar o efeito fotoelétrico, né, apesar de ele não ter dado muita importância na época, foi o Hertz. É o mesmo lá da descoberta das ondas eletromagnéticas, né? O Hertz é um físico alemão, e ele fazendo os experimentos, né, fazendo experimentos com as ondas eletromagnéticas, né, ele estava lá detectando, e ele percebeu que toda vez que luz ultravioleta era acionada, era ligada, as fagulhas, né, o Hertz, ele ficava, pessoal, assim, ó, ele construiu uma antena desse jeito aqui, e essa antena tinha essa entradazinha aqui, ó. Então, toda vez que passava uma onda aqui, o que acontecia? Pela lei de indução de Faraday, aparecia uma centelha aqui, ó. E ele ficava vendo essa centelha. E ele percebeu que toda vez que a luz ultravioleta estava acesa, essa centelha ela era mais proeminente, ela era mais forte. E isso intrigou o Hertz, tá? Isso intrigou o Hertz. Só que ele não foi muito à frente, porque ele morreu muito cedo, né, o Hertz. Então, isso ficou a cabo de quem? O aluno do Hertz, ou seu auxiliar, chamado Philipp von Leonard, né? O Leonard, ele é pouco lembrado no efeito fotoelétrico, mas ele tem uma importância muito grande, tá? Geralmente no efeito fotoelétrico só o Einstein é lembrado, mas o Leonard foi que fez, né, todo o trabalho difícil. O Leonard foi que fez todo o trabalho experimental, tá? Então, o Hertz, ele morreu muito cedo, e o Leonard acabou dando prosseguimento à pesquisa no efeito fotoelétrico, e dedicou grande parte da sua vida a isso, a parte experimental do efeito fotoelétrico. Então, um nome muito importante. O que o Leonard fez? Ele utilizava dispositivos experimentais feitos com placas. Então, tinham placas aqui, tinham essas placas, que eram eletrodos, tá? E aqui tinha um dispositivo que fazia uma espécie de vácuo, tá? Na época isso já era muito utilizado, fazia uma espécie de vácuo. E o Leonard iluminava essas plaquinhas e estudava, né, tensão e corrente, tá? Aqui, dentro dessa plaquinha, dentro desse bulbo de vidro, não havia ar, era feito vácuo, tá? Então, ele estudava isso. E aplicava tensão, media a corrente e ele ia fazendo os experimentos. E aí, né, com a identificação do efeito fotoelétrico, né, na época tinham muitas dúvidas. Lembra-se que não havia teoria quântica na época, tá? E o Leonard percebeu que a luz, essa luz emitida aqui, ó, essa luz emitida, ela conseguia ejetar elétrons da superfície. Então, primeiro, não se entendia por que isso ocorria e como ocorria. O que se percebeu rapidamente, né? Por que a luz conseguia ejetar elétrons de alguns metais? O que se percebeu rapidamente? O que o Leonard percebeu rapidamente? Primeiro, ele percebeu que havia um limiar de frequência. Então, ele percebeu o seguinte, não era qualquer luz que ele incidia sobre metal que fazia com que o metal ejetasse elétrons. Alguns tipos de luzes conseguiriam emitir elétrons, ou seja, arrancar elétrons da superfície, e outros não. Tudo bem? E, ou seja, esses elétrons, eles sempre eram emitidos acima de uma determinada frequência. Então, havia um limiar de frequência. Note que isso era, na época, isso era um senso, quando você comparava com a teoria eletromagnética de Maxwell. Vocês estudaram lá em eletromagnetismo que a luz é uma onda eletromagnética. Tudo bem? E vocês aprenderam lá que a luz
ela transmite energia continuamente. Então, imagina para alguém na época do Lennard, né? Ele botava uma frequência, elétrons eram ejetados. Diminuía a frequência até aquele limiar, os elétrons não eram mais ejetados, independente de quanta luz você jogava em cima. Então, isso para ele era um contrassenso. E mais, uma outra coisa, não existia um tempo de retardamento. O que isso aqui implica, pessoal? O que acontece? Tem um elétron lá na superfície, tem aqui uma superfície. Aí aqui tem um elétron. O que se imaginava na época? Se imaginava o seguinte, que a luz eletromagnética vinha, aí o elétron ia absorvendo energia continuamente, então isso demorava um tempo, aí quando ele tinha energia suficiente, ele se soltava. Então, na cabeça dos pesquisadores, baseado na teoria de Maxwell, a teoria clássica do eletromagnetismo de Maxwell, esse elétron deveria absorver energia por um tempo e depois ser ejetado. Mas o que se via era exatamente o contrário. Na hora que a luz era ligada, o elétron ejetava. Tudo bem? E essa ideia aqui também se contrapõe a isso aqui, né? Por quê? Eles achavam o seguinte, o menor que fosse a frequência, a luz tem energia. Então, era só, se a frequência for muito baixa, o elétron ia ficar mais tempo aqui absorvendo a onda eletromagnética, mas uma hora ele seria agitado. Isso também não acontecia. Então, essa ideia do elétron absorver a luz continuamente até ser ejetada não era observado experimentalmente. Isso deixou o Lennard intrigado, tá? Isso está nas anotações do Lennard. Isso vai totalmente contra o que pregava a teoria eletromagnética clássica, que era a teoria de Maxwell, tá? Então, o que tinha? Olha só, um outro experimento também que o Lennard fez, tá? Ele nos experimentos realizados, o que ele fez? O cátodo era iluminado por um feixe de luz monocromático, tá? Monocromático é uma frequência. E ele liberava elétrons, pessoal. Elétrons em movimento resulta em uma corrente, tá? Então, o que ele fazia? Ele procurava anular essa corrente ajustando um potencial retardador. Então, o elétron era ejetado aqui, saía em disparado. O que ele fazia? Ele criava, por meio das baterias, um potencial elétrico retardador para frear os elétrons. Ou seja, ele colocava um potencial de corte. Com isso, os elétrons não eram ejetados. Então, ele criava um potencial de corte. Ou seja, ele criava um potencial que se opunha à energia cinética dos elétrons. Ou seja, não deixava os elétrons se movimentar, cessava a corrente. Isso é chamado potencial de corte, ou a DDP de corte. E quais foram os resultados que o Lennard conseguiu agrupar? Isso foi o Lennard, tá, pessoal? Então, os resultados experimentais não foram obtidos pelo Einstein, foi pelo Lennard. Então, o que o Lennard obteve? Ele, utilizando esse potencial de corte, ou seja, essa tensão contrária ao movimento dos elétrons, ele percebeu o seguinte: independente, aqui é um gráfico de corrente por tensão, tá? Por DDP, diferente de potencial. Ele percebeu que independente da intensidade da corrente, por exemplo, se a corrente fosse baixa ou se a corrente fosse lá em cima, lembre-se que o valor da corrente depende da quantidade de elétrons, tá? Quanto mais elétrons, maior a corrente. Mas ele percebeu que, independente da intensidade da corrente, se a corrente é pequena ou se a corrente é grande, o potencial de corte sempre era o mesmo. Isso é intrigante, né? Porque se ele estava usando luz monocromática e o potencial de corte era o mesmo, ele está dizendo o seguinte, que independente da intensidade da corrente, o que ele precisava colocar para frear os elétrons era sempre o mesmo. Se era sempre o mesmo, era porque os elétrons adquiriam, quando eles eram ejetados, adquiriam sempre a mesma energia cinética. Se eles tinham, todos eles, independente da intensidade, a mesma energia cinética, então eles seriam freados pelo mesmo potencial de corte. Isso foi
um resultado que a Leonard chegou. Um outro resultado importante que Leonard chegou foi o seguinte: o potencial freador, que é esse potencial aqui, ó. Aí vamos supor agora que ele mexeu aqui, nesse gráfico, a frequência é a mesma. Nesse aqui, o que ele fez nesse gráfico? Ele mudou a frequência. Então, ele aumenta a frequência ou diminui a frequência. E ele percebeu o seguinte: à medida que ele aumenta a frequência, o potencial de corte também aumenta. E aumenta na razão linear. Então, quando ele aumentava a frequência da onda, ou seja, ele pegava uma onda monocromática, depois pegava uma outra onda monocromática de frequência maior, ele viu que o potencial de corte sempre aumentava, e aumentava linearmente. O que isso quer dizer? O potencial de corte é usado para frear os elétrons. Significa que a energia cinética dos elétrons aumentava à medida que a frequência aumentava. E uma outra coisa importante, olha aqui, ó, ele calculou a energia cinética dos elétrons. Ele percebeu que a energia cinética, à medida que a frequência aumenta, ó, a energia cinética dos elétrons também aumenta de maneira linear, só que tem aqui uma frequência de corte. Vamos lembrar, né? Abaixo dessa frequência, abaixo aqui, ó, não tem elétron injetado. Então, não faz sentido falar de energia cinética dos elétrons abaixo dessa frequência. A mesma coisa aqui, ó, abaixo dessa frequência, não tem potencial de corte, porque não faz sentido falar de potencial de corte abaixo dessa frequência. Então, juntando todos esses resultados, o Leonard anotou as seguintes observações, né? Ele notou o seguinte, ó, a emissão de elétrons não depende da intensidade da luz. Ele notou que a emissão dos elétrons só depende, na realidade, da frequência. Desde que seja a frequência maior do que a frequência de corte, então os elétrons vão ser ejetados. Não depende da intensidade. Tá? Intensidade da luz, lembra, pessoal, não tem a ver com a frequência, tá? A intensidade cresce com o campo elétrico, com o módulo do campo elétrico. A frequência é a mesma, tá? Intensidade do campo elétrico não tem a ver com a frequência. Então, ele percebeu que a emissão de elétrons não depende da intensidade da luz, depende da frequência da luz. E se a frequência for maior que a frequência de corte, os elétrons vão ser ejetados. Se for menor que a frequência de corte, os elétrons não serão ejetados. E aí, outra conclusão é, havendo a emissão, a corrente vai ser proporcional à intensidade da luz. Então, aí sim, havendo emissão, ou seja, a frequência é maior que a de corte. Havendo emissão, a corrente vai ser proporcional à intensidade da luz. O que isso quer dizer? Quanto maior for a intensidade da luz, mais elétrons vão ser ejetados. Então, a corrente vai ser maior. Tudo bem? Quanto maior a intensidade da luz, mais elétrons vão ser ejetados. Lembrando que esse é o caso em que já a frequência é maior do que a frequência de corte, tá? E a ocorrência de emissão depende da frequência da luz. E claro, né, existe a frequência de corte e só vai haver emissão se a frequência for acima da frequência de corte. Uma outra coisa que ele fez, o Leonard também mudou os metais. Tá? Os eletrodos dele, ora era de cobre, ora era de zinco, ora era de... Ele usava materiais diferentes. Então, ele percebeu o seguinte, para cada metal há um limiar de frequência. Então, ele percebeu que o limiar de frequência depende do material. Uma outra coisa que ele percebeu é, para uma determinada frequência, o potencial de corte independe da intensidade da luz. Isso é interessante, né? Foi esse gráfico aqui, ó. O potencial de corte, que é V0, ele depende da intensidade da corrente. Por quê? Quanto maior a intensidade da luz, maior a intensidade da corrente. Só que isso não afeta o potencial de corte, que é esse aqui, ó. A corrente pode estar lá em cima, o potencial de corte é o mesmo. Tá? E intensidade da luz tem a ver com intensidade da corrente. E a energia cinética dos elétrons
e o potencial de corte crescem com a frequência da luz, que foi esses dois gráficos, esse gráfico e esse gráfico. O potencial de corte cresce linearmente com a luz. Então, quando o Einstein se debruçou sobre o efeito fotoelétrico, lá um pouco antes de 1905, a comunidade internacional já tinha esses resultados do Leonard em mão. Aí, em 1921, o Einstein ganhou o prêmio Nobel pelas suas contribuições à física teórica, tá? Especialmente para a descoberta do efeito fotoelétrico. Então, o que Einstein fez? O Einstein, ele considerou, né, utilizando os experimentos de Leonard, ele considerou que a luz fosse composta por quantas de energia. E cada quanta de energia desse tinha energia Hν. O Einstein utilizou a ideia do Planck. Então, ele falou, ó, a luz é composta de quanta de energia. Então, o Einstein falou da quantização da energia, tá? Então, ele falou, ó, a energia é quantizada. Porque lembra aquela história que eu falei para vocês que eles achavam, né? Que tinha aqui um elétron, vinha a onda, aí o elétron ficava sugando a energia da onda. Aí quando ele chegava em determinado patamar, esperava e era ejetada. Isso não acontecia, porque dependendo da frequência, se a frequência fosse menor do que a frequência de corte, o elétron não era ejetado, independente de quanto tempo ele ficava ali. E o Leonard percebeu que esse efeito era instantâneo. O elétron não ficava absorvendo a energia da luz. Quando ligava a luz, ou ele era ejetado ou não era, instantaneamente. Então, o que o Einstein percebeu? Então, o Einstein falou o seguinte, se a luz é absorvida instantaneamente, então ela é absorvida como se fosse um pacote. É um pacote de energia, um quanta de energia, e esse quanta é absorvido instantaneamente. Então, ou o elétron absorve esse quanta, ou ele não absorve. Tá? Não tem como ele pegar 2 quanta, ou um quanta mais metade, ou metade de um quanta. Então, ou ele absorve, ou ele não absorve. Então, baseado nisso, o Einstein escreveu essa equação. Ele falou, ó, o elétron ele é ejetado com essa energia cinética, tudo bem? E qual é o valor dessa energia? É a energia do fóton de luz, que é do quanta, menos o que o elétron precisa para se desprender do material, que é a função trabalho. Então, o que resta dessa energia, Hν menos φ, é o que sobra para ele de energia cinética. Tá? E é claro, se o Hν for menor do que a função trabalho, do que ele precisa para se desprender, ele não vai para lugar nenhum, ele não vai ser absorvido. E esse Hν aqui vai depender da frequência da luz, porque o Ni é a frequência da luz. Tá? Por isso que existe o limiar de frequência. Tá? Se a frequência for abaixo de um valor tal que Hν é menor do que a função trabalho, então esse fóton não vai ser absorvido. Então, a ideia é mais ou menos essa aqui, ó. O elétron está preso dentro de um potencial chamado função trabalho, e ele precisa sair, ele precisa vencer isso. Para ele vencer isso, ele tem que absorver um fóton que tenha energia o suficiente para tirar ele desse buraco aqui, que ele está preso. Tá? E o que resta para ele é a energia cinética. O que vai restar para ele vai ser energia cinética. Tá? Então, o elétron está aqui, ele olha para o fóton, e ele vê, opa, esse fóton tem energia suficiente para me tirar daqui. Então, ele absorve o fóton. Ele absorve um fóton e sai. Se o fóton não tiver energia suficiente para tirar ele, ele não absorve o fóton. Ou seja, a luz bate e é refletida normalmente. Tá? O potencial de corte, qual é? O potencial de corte é aquele que é igual à energia cinética. Então, ó, Hν menos função trabalho é igual à energia cinética. Então, nós temos aqui o potencial de corte. É uma outra equação, tá? Efeito fotoelétrico.
Um nome importante para o efeito fotoelétrico foi o Gilbert Lewis. Foi ele que cunhou o nome fóton, porque ele mandou esse nome para o editor da revista Nature, de 1926, para designar o quanto da radiação luminosa, né, descrita por Einstein. Então, o nome fóton não foi cunhado pelo Einstein, foi cunhado pelo Lewis. E o Lewis era um químico. Uma outra pessoa importante para o efeito fotoelétrico foi o Millikan, o mesmo do experimento de Millikan, lá da carga elétrica. O Millikan ganhou o prêmio Nobel em 1923 pelos seus trabalhos com a carga elétrica e também o efeito fotoelétrico. Só para vocês terem ideia, o Millikan, o Einstein, na sua equação, nessa equação, né, aparece aqui a constante, a mesma constante de Planck, né? E quem mediu essa constante, no efeito, quem mediu experimentalmente a equação de Einstein foi o Millikan. E o Millikan obteve esse valor para a equação de Einstein, tá? Lembre-se que o valor que é aceito hoje, experimentalmente, ele é 6,63 vezes 10 a 34. Joule vezes segundo. Então, o valor que Millikan obteve em 1914 foi muito próximo do valor que é aceito atualmente para a constante de Planck, tá? Bem perto. E por causa desses trabalhos, ele recebeu o prêmio Nobel em 1923. Tá? Quais são as aplicações do efeito fotoelétrico, pessoal? O efeito fotoelétrico ele tem duas aplicações. Primeiro, em emissão fotovoltaica, e uma outra aplicação é na quebra das ligações covalentes em semicondutores devido à ação dos fótons, ou seja, o fóton entra no material e ele quebra algumas ligações, né? Na emissão fotovoltaica, que é o ponto 1, tem aqui as chamadas válvulas fotomultiplicadoras, tá? Válvulas captadoras de imagens, células fotovoltaicas. Só para vocês terem ideia, a câmera, aquela câmera fotográfica, né, os CCDs que estão na câmera fotográfica é uma célula fotoelétrica, porque ela capta luz e transforma a luz em bits. Então, ela capta a luz por meio do efeito fotoelétrico. Ela capta a luz e gera uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica que ela gera é lido como uma linguagem binária, zeros e uns. Então, ela pega uma foto e transforma uma foto em zeros e uns. Isso é o CCD. Eles são muito usados em câmeras que vão em satélites, esse tipo de coisa, né? Tudo bem? O ponto 2 aqui, o material mais usado são os chamados LDR, né? Os LDR são os diodos de resistência, né? É um diodo que, quando você emite luz nele, a resistência dele muda. Então, de novo, né? Luz interagindo com a matéria, a resistência dele muda. Então, isso é também uma aplicação. Uma outra aplicação são as pilhas solares, né? Tá aí energia solar para provar que o efeito fotoelétrico é muito importante, né? Então, pilhas solares são bastante importantes.